Como que ocorre o eclipse lunar? Antes, vamos ver o que a ciência fala sobre esse fenômeno. Segundo a ciência, ocorre quando a Lua é ocultada totalmente ou parcialmente pela sombra da Terra, em geral sendo visível a olho nu. Isto ocorre sempre que o Sol, a Terra e a Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, estando a Terra no meio destes outros dois corpos. Meu trabalho empírico da Lua. O eclipse lunar ocorre quando a Lua se encontra totalmente preenchida, cheia, quando está 100% da sua circunferência energizada, faltando alguns minutos antes de começar. Tudo nessa vida é cíclico, assim como tem as fases da Lua, tem as fases do eclipse lunar. Vejamos as duas setas, onde começa e onde termina. A seta amarela, vamos ver onde que tudo inicia o eclipse. Todos os eclipses começam onde está essa seta, independentemente qual seja a posição que a Lua se encontra. Agora, a seta azul termina aqui a descarga elétrica. Então, vemos em qualquer lugar do mundo, independente da posição, sempre vai iniciar nesse desenho que tem esse formato das manchas da Lua. Sempre vai começar onde está a seta amarela e vai terminar onde está a seta azul. Alguns dias antes de correr o eclipse lunar, no dia 12, vemos que elas se encontram uns 70%. Sempre nas bordas aparecem as deformidades. Conforme vai crescendo, obtendo energia, ao passar dos dias ela vai tomando a sua forma lisa e luminosa, e as crateras, relevos vão sumindo. Então podemos ver através dessas setas, e também eu fiz aqui um círculo azul, vermelho, roxo, a mudança com o passar dos dias. O registro das 22h41, a Lua está com a sua energia máxima e as deformidades, como as crateras, relevos, somem quando ela se apresenta 100% da sua circunferência. Às 23h35, inicia o descarregamento da descarga elétrica da Lua, onde está essa seta amarela. E esse círculo vermelho, podemos ver que a Lua vai fazendo a sua rotação no sentido horário. O registro do dia 14, onde termina a fase crescente, mesmo local onde inicia o eclipse. A foto do dia 15 eu girei para podermos visualizar que é exatamente o local onde termina a última fase. Podemos ver na seta azul as últimas deformidades na borda, que irão sumir no dia seguinte. Como já disse antes, a Lua vai se movendo e girando no sentido horário. Em qualquer lugar que a pessoa esteja no mundo, ela vai ver o eclipse iniciando sempre no mesmo local. As características da Lua nunca mudaram desde a sua criação. No dia 17 começa tudo de novo, um novo ciclo da Lua. Entrando na fase minguante, começa a perder a sua luminosidade. A seta azul, onde podemos ver onde termina a última fase do eclipse, na qual inicia a fase minguante. A mudança da fase minguante começa o ciclo da perda de energia. Com isso, ela se torna translúcida e as crateras, relevos, voltam a aparecer nas bordas com o passar dos dias. Então podemos ver no dia 16, 17, 18 a grande transformação que ocorre. Eu fiz esse retângulo dessa linha azul e tem um círculo amarelo que podemos ver que ao passar do dia vai sumindo, ela vai encolhendo, digamos assim, e vai aumentando as crateras, né, com a perda de energia. Esse foi o único registro que consegui no dia 16 de julho de 2019, no final do eclipse lunar. Filmagem do eclipse, julho de 2019, nos Emirados Árabes Unidos. No mesmo ano, dia que registrei no Brasil. Fiz um print para mostrar a fonte real do início e fim do eclipse. Fazendo os comparativos dos dois registros de anos diferentes, o meu registro de 2022 eu mantive na mesma posição e girei a foto ao lado para mostrar que é exatamente onde inicia todos os eclipses. Segue a seta amarela, onde que
inicia a parte do eclipse, a parte escura. Essa é exatamente a visão que cada um teve do seu país. O término do eclipse é exatamente no mesmo local. Como já disse, independente de onde você esteja, em qualquer lugar do mundo, segue a seta azul, que é a fase final do eclipse. Então, os dois comparativos da foto, a minha foto feita no Brasil e a outra foto no Emirados Árabes, finalizando na mesma posição onde termina o eclipse. Alguns dias antes de ocorrer o eclipse, a Lua se encontra na fase crescente. Podemos ver as deformidades nas bordas nessa fase. A Lua vista de dia prova ela ser translúcida. Não há nenhuma barreira da luz do Sol impedindo que não vemos a outra parte. Só vemos a Lua quando está energizada, pois de fato ela possui luz própria. Um dia depois já vimos um aumento da Lua. Registrei praticamente no mesmo horário, Sol e Lua no mesmo horizonte. Se a Lua fosse uma rocha, teremos que vê-la por inteira. Alguém já viu um avião ou balão pela metade? A foto de fim de tarde, vemos a silhueta do avião por completo. A Lua está na fase minguante. Sua luminosidade vai se apagando ao decorrer dos dias. Se fosse algo sólido, não seria possível ver o fundo, assim como o do avião. Ela é de fato translúcida. Não podemos aceitar tudo o que é ensinado nas escolas. Devemos pôr as coisas à prova. Infelizmente, o certo é errado e o errado é o certo. Aproveitei o momento. A imagem fala por si só. Com esses dois registros, dá para ver claramente a diferença significativa da mudança de 2 dias. Mesmo eu colocando contraste na foto do dia 11, não sobressaiu como o da foto posterior, pois quanto mais energizada, mais visível fica. O eclipse do mês de julho de 2019 também foi registrado no Rio Grande do Sul e na Europa, no canal do Paiva, YouTube, que fizeram uma filmagem simultânea. Foi a cereja do bolo que estava faltando. Aqui podemos ver o eclipse visto de dia no Brasil e o eclipse visto à noite na Europa. Esses dois registros foram feitos simultaneamente. Independente de onde você esteja, o eclipse inicia um ponto e termina no outro. Para um começa por baixo, ao lado, em cima. Por conta do ângulo que você esteja no seu país, verá de um jeito, mas sua forma nunca muda. Eu desenhei a lua em um papel, coloquei embaixo do armário, ao lado fixei um espelho. Assim podemos ver a visão dos dois países. Segundo a ciência moderna, o eclipse é causado quando a Lua é ocultada totalmente ou parcialmente pela sombra da Terra. Será? Como explicar o eclipse visto de dia, sendo que os dois luminares, Sol e Lua, estão acima da Terra? Se vemos a caixa d'água, as casas abaixo tudo iluminado pelos raios do Sol, a Lua que está acima não poderia ter essa sombra. Sendo assim, minha tese que ela tem luz própria está mais que evidente. Isso é causado pelo descarregamento da sua carga elétrica. Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Marcos 4, versículo 22. Na vida real, esse desenho do eclipse não é bem assim. O que vemos no eclipse de dia destrói toda essa pseudociência. Ao lado do desenho do eclipse lunar, coloquei o sigilo de Lúcifer. Qualquer semelhança é uma mera coincidência. Veja esse vídeo do eclipse lunar no Observatório de Los Angeles, em time-lapse. A filmagem time-lapse, filmagem rápida, assim podemos ver os impulsos que a Lua faz. Ela vai e volta, os impulsos elétricos, eletromagnetismo, então comprovando a sua eletricidade, que não tem nada a ver com o que a ciência moderna fala. Nesse vídeo teremos a ideia do tamanho do Sol em relação à Terra. Infelizmente, o Sabiá não se encontra entre nós. Ele conseguiu realizar um dos seus sonhos de viajar de avião de caça. Nós estamos
troposfera. Volta de novo pra gente saber onde nós estamos. É importante saber onde nós estamos. Nós estamos aqui na troposfera. Isso. 20 quilômetros para baixo. Isso. O avião passa disso. Os nossos aviões não passam. A aviação comercial vai até 11 quilômetros. A aviação comercial é aquela que leva todo mundo, entendeu? E você paga. Aqui ele vai é de graça. É aviação gracial. Então é o seguinte, agora, na estratosfera, passa avião? Não. Não? Não. Mas você foi de lá de que jeito? Estilingue, bumerangue, como é que foi? É um caça, né? Um jato puro, que ele faz esse voo onde ele chega até o limite dele, digamos assim, flutua na estratosfera e depois cai de novo para reentrar na troposfera. Mas você foi dentro ou fora do avião para ver tudo? Dentro do avião. Dentro do avião. E o que você avião... sentiu lá? Sente enjoo, diarreia, desinteria? O que acontece? Fausto, é uma pressão muito forte. A gente tem aqui, então o sol é muito forte. E aí o visual lá de cima, o céu é preto. Aqui podemos ver a Lua. Interessante que passou despercebido. Já aproveitando, esses dois luminares estão na mesma distância da Terra e ambos são praticamente do mesmo tamanho. Cada um tem seu esplendor, como diz em 1 Coríntios 15, versículo 41. Há uma glória do Sol e a outra glória da Lua, e outra glória das estrelas, porque uma estrela difere de outra estrela em glória. Depois de uma certa altura, o céu azul que a gente vê aqui, ele é só o reflexo da Terra. Então esse reflexo foi ficando para baixo e... Fica cada vez com menos luz. A luminosidade diminui. O céu é preto, mas a lente olho de peixe causa essas distorções na imagem. O céu completamente preto. Isso aí que é sol já? É o sol. Faustão ficou surpresa ao ver o Sol tão próximo e pelo seu tamanho bem menor que a Terra. A curvatura da Terra. Faustão questionou Sabiá com essa suposta afirmação dele ter visto a tal curvatura da Terra. Você vai ver que o Faustão desconfia desse formato fictício. É uma experiência assim que você vai a... Mas você dá pra ver que a Terra é redonda mesmo daí de cima? Mas você dá pra ver que a Terra é redonda mesmo daí de cima? Você vê... na verdade, você não vê o fim. Fica como assim um navio que está em alto mar, onde ele não vê o fim, né, o limite. O cara deu uma pirueta lá, legal, bicho. Segundo a ciência moderna, o Sol é uma bola de fogo em chamas. Em um dia nublado, podemos ver o disco solar branco. A sua energia é eletromagnética. Não vemos nenhuma lava saindo. Essa foto comprova como o Sol está próximo da Terra, pela concentração da sua luz em um determinado ponto nas nuvens. Não está essa aberração de milhões de quilômetros de distância. Uma mentira contada 1000 vezes torna-se uma verdade. No canal O Zetético explica tecnicamente como é causado os eclipses lunares. Na descrição estarei deixando o link desse vídeo. Deixo as minhas considerações finais na voz de Olavo de Carvalho. Ele fala dessa pseudociência. Saiu na Folha de São Paulo, né, pesquisadoras brasileiras, né, descobriram uns documentinhos alquímicos, né, nos porões da Royal Society. Foram brasileiros que descobriram. Tem uma pitada de magia, tem uma pitada de alquimia. Aqui o Hélio Nóbrega me manda. Pitada o caralho, mulher! Vocês descobriram agora, eles têm um pouquinho de alquimia. Eles não, a Royal Society era uma sociedade iniciática, maçônica desde o início. O fundador, Elias Ashmore, ele era eminentemente um alquimista. Mais ainda, Isaac Newton, 80% da atividade dele era alquimia, magia e especulações teológicas. Mas, ao mesmo tempo, quando se constituiu a Royal Society, ela se constituiu com esta ideia, tá certo, de demolir a antiga cultura cristã medieval, introduzindo elementos de magia, mas fazendo de conta que está fazendo exatamente o contrário. Inventaram a imagem do puro cientista, né, objetivo, racional, e venderam, como se eles fossem isso, como eles nunca foram isto. Né? Então é engraçado.
Você vê, uma vez eu estava conversando com um sujeito que tinha sido aluno do Mário Ferreira dos Santos. Né? E eu disse, olha, nós precisamos fazer alguma coisa para desenterrar essa obra do Mário, que tem uma coisa de um valor extraordinário. Ele disse, ah, sim, o Mário era um bom filósofo, mas ele tinha aquela coisa um pouco esotérica. Eu disse, ô desgraçado, você, que eu saiba, você é maçom. A maçonaria deixou de ser esotérica agora, porra? Né? O que é a maçonaria agora? Vocês lá só fazem equação, né? Equação trigonométrica, estuda física quântica, não tem mais aquele símbolo, não tem mais aqueles triângulos, aquela letra G, não tem mais aquele negócio todo, acabou o esoterismo maçônico. Quer dizer, desgraçado. Então, essa parte esotérica se conserva para eles. E se faz de superior aos outros. Entendeu? Então, isto é a base da cultura moderna. É um esoterismo escondido, que cria esta imagem da ciência objetiva, cartesiana, e vende para trouxa. E a massa compra, porra. E se orgulha muito disso e acredita mesmo. Não teve um sujeito que me disse assim, olha, toda a obra do Newton, toda a concepção dele foi tudo baseado na pura experiência. Eu digo, ah é, meu filho? De que experiência ele tirou a noção de espaço absoluto e tempo absoluto? Espaço absoluto é o espaço sem nada dentro. Infinito em todas as direções sem nada dentro. Ele pode ter encontrado isso na experiência. E o tempo absoluto é a pura duração sem fatos dentro. Hã? É claro que não. Isso é uma pura construção mental. Assim como na obra de Galileu. Quando o Galileu diz não finjo hipóteses. Mentira que não finge hipótese, pô. Eles tomemos aqui uma superfície inclinada sem atrito. Aonde existe na experiência uma superfície inclinada sem atrito? Não existe. Mas os caras ensinam para as criancinhas no ginásio, a ciência moderna é toda baseada na experiência e na indução. E os idiotas acreditam e se ajoelham na frente. Quando ouve a gente falando alguma coisa contra, eles sabem o que eles fazem? Eles dizem assim, olha lá, ele está contestando Newton. Grande merda. Agora, Newton para eles é assim, é um negócio que tem um valor supradivino. Né? Newton pelo menos sabia que o evangelho estava acima dele, mas esses caras não. Eles colocam o próprio Newton acima de tudo. Newton über alles. Né? Então você cria toda essa mitologia científica, essa pseudo-religião científica, a molecada acredita. Então, toda a pesquisa histórica em torno das origens da ciência moderna, toda a pesquisa que fez nos últimos 40 anos, mostra que não foi nada disso, e que esse elemento esotérico ocultista era o dominante. Era o dominante no pensamento de Bacon, no pensamento de Newton, no pensamento de Galileu, toda essa gente. Só que foi escondido, venderam só a parte que parecia menos esotérica. E a turma acreditou. Bom,